pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E nesse livro eu vou mostrar para vocês qual é o maior desafio à reeleição para o ano que vem. Isso aqui deve nos colocar aí com muita atenção e deve mostrar para vocês que talvez esse desafio possa conseguir ser vencido e superado nos próximos meses, se Deus quiser, ok? Isso porque, pessoal, saiu uma pesquisa recente. É claro que pesquisa a gente sempre fica com o pezinho atrás, né? As pesquisas colocam, por exemplo, o ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, ex-presidiário também, colocam ele lá como ganhando em todos os cenários, né? Então, isso aí a gente sempre olha aí com um olhar crítico, mas o que a pesquisa tem apontado é que a questão da crise sanitária deixou de ser a maior crítica da população com relação ao governo federal e deixou de ser um dos maiores obstáculos aí a uma eventual reeleição. Agora, o que aparece nessas pesquisas como um elemento mais problemático para uma eventual reeleição é a economia. A economia se transforma aí no maior obstáculo ao governo nesse sentido e mais de 60% dos entrevistados colocaram isso como um problema. Isso porque, segundo o Luiz Carlos Mendonça de Barros, né, a inflação ela surge como uma enorme surpresa global. Os analistas não estavam prevendo esse tipo de problema, não tinham noção de que isso aconteceria, né, com essa quebra da cadeia a cadeia logística internacional, né? Então o que aconteceu, né? O Luiz Carlos Mendonça de Barros ele publicou um artigo essa semana muito interessante. Ele mostrou que no início da crise sanitária o que aconteceu? As pessoas, de repente, pararam de consumir, ficaram com receio, né, do mundo ficar fechado muito tempo e eles precisarem ali ter um pé de meia, um dinheiro guardado. Então, o que acontece? As empresas, o que elas fizeram no primeiro momento? Elas estavam com estoque parado, elas precisavam se desfazer desse estoque. O que eles fizeram? Reduzir os preços. Então, a gente teve durante um breve período ali no início da crise sanitária uma deflação. Os preços caíram. Mas aí o que aconteceu, né? As empresas, então, elas baixaram os preços para tentar acabar com o estoque e reduziram a quantidade de produção, uma vez que elas perceberam que não iam produzir, mas não ia ter para quem vender. Só que o que aconteceu? A recuperação voltou mais rápido do que as empresas imaginavam e agora tem muita gente querendo consumir e não tem produto suficiente, ou seja, isso faz com que pela lei da oferta e da procura o aumento aí dos preços aconteça, né? Quando você tem muito produto parado e pouca gente querendo comprar, né? Ou seja, quando você tem uma oferta grande e a demanda pequena, você baixa os preços, você tem a deflação. Quando você tem poucos produtos e todo mundo querendo comprar os produtos, você se sente confortável para aumentar o preço. Aí vem aquilo que a gente conhece como inflação. É isso que está acontecendo no mundo hoje e não é no Brasil, é no mundo inteiro. Mas a população não tem essa percepção. É claro que a população fica propensa a achar que isso aí é um demérito do governo brasileiro, uma má gestão da política econômica brasileira. Então, é isso aí que a gente olha e vê como maior obstáculo, né? E o Luiz Carlos Mendonça de Barros ele tem mostrado que para normalizar esse descompasso entre a oferta e a demanda, é preciso muito mais do que uma postura burocrática, que infelizmente é o que está sendo demandado pela maioria dos analistas do mercado financeiro. Então ele faz uma crítica a essas propostas de solução que colocam ali meramente questões burocráticas, né? E o que acontece, né? Essa questão aí colocou um problema muito novo, porque o pessoal estava preparado para ficar muito tempo com a demanda fraca, né? Então, o setor produtivo ele simplesmente não respondeu com a rapidez necessária ao aumento inesperado da demanda, né? Isso aí também levou a um grande um colapso, né, do sistema de logística entre os países, com congestionamento de portos e vias marítimas de transporte e também um grande aumento nos custos de movimentação de cargas através dos containers, né, que às vezes tem aumentado talvez até 8 vezes o custo por metro cúbico aí no espaço dos navios, né? Então, isso tudo aí vai ser, segundo esses analistas, esse grande obstáculo. Porém, a gente começa a ver perspectivas de que em meados de 2022, esse grande problema da inflação e da cadeia produtiva já começa a estar sob controle. Então, isso que os analistas estão colocando hoje como o maior desafio a uma reeleição para o ano que vem,
pode, na verdade, ser normalizado antes do pleito. A gente sabe que o pleito acontece em outubro, talvez em meados do ano que vem a gente já tenha uma boa normalização na questão dos preços. Sem falar, né, que já temos conversado aqui com vocês que a Câmara acabou de aprovar ali um projeto do ICMS que pode trazer uma redução de até 8% no valor dos combustíveis. Isso aí seria uma vantagem muito grande, muito competitiva, tá? Então, é o maior problema ao que está todo mundo falando, mas pode ser aí algo que seja resolvido antes da disputa e deixe de ser um grande problema para o governo. A gente tem, por exemplo, para você ter ideia, né, foram divulgadas imagens, né, do congestionamento de containers lá no porto de Felixstowe, lá no Reino Unido, né, mostrando as preocupações de que o país possa ter uma escassez no período de Natal, né? O governo inglês está falando para as pessoas que é provável que alguns produtos não sejam encontrados no Natal. Então o pessoal está correndo para comprar o peru de Natal, né? Porque lá na Inglaterra, né? Aqui no Brasil a gente come um monte de coisa no Natal, né? Bacalhau, come tender, né? Mas lá eles gostam muito do peru. Pode ser que essa crise logística ali atrapalhe o próprio consumo no Natal, né? O acúmulo de pedidos, né, que lida com 36% do volume nesse porto ali, nesse porto de cargas, né, foi atribuído à falta de motoristas de caminhão, né? A combinação aí da crise sanitária com as novas regras ali do Brexit, né, levou muitos trabalhadores da União Europeia a deixar o Reino Unido e voltar para casa. Então, a gente vê o Brasil numa situação de desafio, preços altos, né? Mas tem lugar que não apenas o preço está alto, os produtos sumiram das prateleiras, para vocês verem como é que isso realmente pegou o mundo de surpresa e está colocando países prósperos e ricos, como a Inglaterra, numa situação aí de escassez de produtos. Olha só que situação estranha, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a inflação subiu e ficou bem acima do esperado também, né? Eles acham que isso é um problema brasileiro. O índice foi pressionado pelos preços da energia lá também está bem cara, e dos alimentos, né, que avançaram muito. Quem traz essas informações é a revista Oeste, citando aqui uma declaração do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, né, que informou nessa última quarta-feira, dia 13, que o CPI, que é o índice em inglês, né, que é o índice de preços do consumidor, subiu 0,4% em setembro. Esse indicador veio muito acima das estimativas aí que os economistas tinham feito, estavam prevendo ali um crescimento de 0,3%. Pode parecer pouco, de 0,3% para 0,4%, mas para o cenário americano é uma diferença bem considerável, né? O índice mostrou que, por exemplo, lá nos Estados Unidos a energia subiu 1,3% só em setembro, enquanto os alimentos avançaram 0,9% nessa base mensal. Na base anual, os preços já subiram 5,4%, diante de uma estimativa que era de 5,3%. Já também ali a gente tem que outro indicador importante, né, americano, todos ali crescendo, mostrando que não é um problema particular do Brasil. E a situação lá no Dragão Vermelho do Oriente continua muito preocupante, porque depois daquela grande incorporadora, né, a empresa do ramo imobiliário, a Evergrande, depois dela passar grandes dificuldades, agora outra construtora corre o risco aí de dar um calote nos investidores, que é a Cynic Holdings Group, que vai ter que honrar ali um compromisso de 250 milhões, mas corre ali o risco de não conseguir honrar esse pagamento, né? A dívida vence agora no dia 18 de outubro, né, daqui a 4 dias, podendo gerar uma grande inadimplência, né? A companhia já tem 694 milhões em títulos em circulação, de acordo com a agência da Bloomberg, né? E deixou de cumprir os seus compromissos domésticos em setembro, provocando a queda de 87% nas ações. Isso aí realmente é um sinal de muita preocupação para o mercado de dívida imobiliária lá no Dragão do Oriente, visto que aí tem uma grande incerteza já de outras empresas, né? E isso pode acabar trazendo aí mais problemas internacionais, aumentando os preços aí, trazendo grandes obstáculos. Só para você ter noção, na Europa, né, na zona do euro, registrou uma queda de 1,6% na produção industrial em agosto. Tá todo mundo falando, no Brasil teve uma queda da produção industrial, não sei o quê.
na Europa também teve, né? Os dados foram divulgados pela Eurostat na quarta-feira agora, dia 13, né? Essa Eurostat é a agência oficial de estatística da União Europeia, ou seja, não é uma coisa vinculada a algum veículo midiático, é a agência oficial, mostrou essa queda na produção industrial, né? O dado aparece na comparação entre julho e agosto, o resultado é bem próximo das expectativas que o Wall Street Journal já tinha feito, que era uma queda de 1,7, né? Então, a gente vê aqui que no acumulado ali você tem uma elevação, mas nesses últimos meses teve ali uma redução da produção industrial, tá? A gente viu também outras informações surpreendentes, né? A Apple deve reduzir a produção de iPhones devido à falta de chips, né? A Big Tech, né, o grande mundo da tecnologia, também pode ser afetado pela baixa oferta de semicondutores no mercado internacional. Então, pessoal, para que vocês vejam, né, que esse grande obstáculo brasileiro aí, né, que é a inflação, primeiro, ele pode ser superado agora, talvez até meados de 2022, antes de outubro, do pleito, né, da corrida. E além disso também, precisamos lembrar, é um problema global, algo que pegou muito de surpresa e tem dado aí grandes prejuízos para o cidadão comum, ok, pessoal? Um forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Lembrando que a gente está com promoção na livraria Daniel Lopes, o livro Manual de Sobrevivência do Cristão, lançamento, 25% de desconto. Além disso também, se você levar os 2 manuais de sobrevivência, 45% de desconto. E tem um livro muito interessante também, que é o Maquiavel ou a Confusão Demoníaca, saindo aqui com 48% de desconto de 36 por 19 reais. Vale a pena você dar uma olhada, essa aqui é a minha dica de hoje para você. Daniel, fala um livro aí que você leu, que mudou a sua visão de mundo, que eu vou comprar e não vou me arrepender. Esse aqui, Maquiavel, a Confusão Demoníaca, descontaço de 48%. Tem que aproveitar, promoção só até o dia 18, ok? Um abraço a todos, fique com Deus, examine suas coisas, tem que é bom. A gente se vê em breve com mais conteúdo exclusivo aqui no canal Daniel Lopes. Abração, valeu!